trouxe aqui alguns conceitos que, na prática, venho aprendendo e desenvolvendo, conversando com especialistas do Facebook, prática mesmo, várias contas de anúncio, e muito aprendizado nesse ano de 2023 e muita coisa que vem tendo como tendência e que eu acredito que vai acontecer e vai ficar cada vez mais forte aí no próximo ano e possivelmente nos próximos anos. Então, eu quero abordar esse tema aqui com vocês. Então, o tema de hoje é um tema que é importante como um todo para nós, gestores de tráfego e quem está no dia a dia ali nas campanhas. Então, quero apresentar aqui para vocês esses 8 pontos principais e vamos nessa. Basicamente, aí para 2024, o primeiro ponto aqui que eu separei é a respeito das campanhas simplificadas, as famosas campanhas Advantages e diversas outras funções que têm sido criadas em volta de uma campanha Advantage. Então, essa campanha Advantage já vem, se eu não me engano, funcionando e quando ela foi criada desde o início de 2023 ou até um pouco antes de 2023, porém, era uma campanha que eu já havia testado anteriormente, é uma campanha com a mesma ideia de ser uma campanha de público aberto, uma campanha sem tanta segmentação e a gente deixa mais a inteligência do próprio Facebook estar trabalhando e isso, de modo geral, é algo que o gestor, a pessoa que está ali nas campanhas, vai ficando cada vez mais de lado, né? Então a gente deixa cada vez mais a plataforma trabalhar sozinha, entender ali o que melhor performa e deixá-la fazer, de certa forma, a maior parte do trabalho ali, tirando um pouco mais da parte do humano ali que está gerenciando manualmente. Então, essas campanhas simplificadas, que são as campanhas advantages, não são campanhas recentes, porém o Facebook já vem nessa tendência e trazendo cada vez mais, e esse ano de 2023 na metade do ano ali ficou bem claro para mim que essas campanhas começaram agora, eles fizeram vários ajustes e tudo mais, e elas começaram a performar e estão performando muito bem, e eu acredito que elas tendem a continuar performando ainda muito bem em 2024 e possivelmente performando ainda mais, que é uma tendência, né? Então, são campanhas que são, que nem eu falei, não são necessariamente recentes, são campanhas que eles vêm aprimorando e vêm investindo provavelmente muito dinheiro e inteligência nesse tipo de recurso, nesse tipo de ferramenta, que são as campanhas de Advantage, desde a metade desse ano e a gente tem vários ajustes e recursos novos ali. Então, inicialmente, trazendo aqui para vocês algumas coisas e outras que eu venho implementando do dia a dia. A gente tem a campanha Advantage tradicional, então a gente entra ali no gerenciador, aperta em criar a campanha e a gente tem duas opções, a campanha Advantage e a campanha manual. Então, essa é a primeira porta de entrada para a gente criar uma campanha de Vantage. Quando a gente cria essa campanha de Vantage ali, até abrir aqui para vocês, para ficar um pouco mais visual, a gente entra aqui em criar, escolhe, no caso aqui, especialmente para perpétuo, tá? Quando a gente escolhe um outro objetivo de campanha, cadastro, etc., acaba que muda uma coisa ou outra ali, mas seguindo a mesma ideia. Colocando vendas, a gente já tem meio que pré-setado a campanha aqui de Advantage, que é a campanha simplificada, uma campanha personalizada e com boas práticas. Campanhas de compras, Advantage Plus. Essa aqui é a campanha, vem pré-setada, e caso você queira fazer manual, você vem aqui e configura. Porém, ele já deixa aqui configurado logo de cara e ainda pergunta: por que estou vendo essa sugestão? E ele explica aqui qual é a lógica, mas de modo geral, o Facebook e a Meta como um todo vem trazendo e forçando cada vez mais que nós, e que estamos aqui gerenciando as campanhas, criamos campanhas advantages, campanhas onde a gente coloca mais o Meta em si para trabalhar e utilize mais a inteligência ali dessas campanhas que são mais abertas e ele vai estar trabalhando ali de forma mais automática e aprendendo sozinho. Criou aqui essa primeira forma que a gente pode criar a campanha, campanha Advantage. Uma segunda forma que a gente tem é o conjunto Advantage, que é basicamente bem parecido, seguindo a mesma lógica. Antes até disso, depois eu mostro aqui especificamente no conjunto. No conjunto Advantage, onde que aparece essa opção? Quando a gente está numa campanha normal, então a gente vem aqui numa campanha de venda, uma campanha manual, e dentro do conjunto, quando a gente aperta ali em editar, a gente tem aqui agora uma opção. E assim, ao longo desse ano, isso aqui foi mudando várias vezes e o tráfego é assim, né? Então a ferramenta sempre está mudando, ajustando alguma coisa. Quando a gente vem aqui numa campanha manual bem básica, sem duplicar uma campanha que já era manual antes ou algo do tipo, a gente já vem com algumas configurações de novo pré-setadas. De quê? Uma campanha pré-setada para trazer mais a inteligência do Facebook para jogo aqui. Então, a gente entra aqui na campanha, o controle de público só tem aqui a localização, a gente, quando aperta em mostrar mais opções, ele coloca aqui uma configuração de idade mínima, onde a gente só consegue colocar de 18 a 25 anos, essa personalização, consegue aqui excluir os públicos personalizados,
Se, por exemplo, se você está fazendo uma campanha de venda ali, você idealmente não quer atingir os compradores desse produto que você está vendendo. Então você vem aqui e exclui ele. Então ele deixa aqui excluir. Idioma, deixa também, tá até tranquilo. Porém, se vocês observarem aqui, a gente não tem a opção de segmentar o gênero, por exemplo. O posicionamento já vem automático, isso em campanha manual, de modo geral, já vem presetado também. Então, aqui, posicionamento advantage também. Então, é o recomendado, eles colocam aqui, fazem vários alertas aqui na plataforma, incentivando que você utilize isso. E o ponto que eu queria falar aqui, que é a ideia do conjunto advantage, é essa opção aqui. Público Advantage Plus. Então, vou até colocar aqui, para vocês verem. Público Advantage Plus, basicamente, ó, a nossa tecnologia de anúncios encontra seu público automaticamente. Inteligência, tecnologia, que é basicamente a meta. Aí, caso você queira, você aperta aqui em sugestão de público opcional, ele dá aqui algumas ideias, abre um pouco mais, ou você pode vir aqui em mudar para opções originais, então usar o público original, que aqui é realmente a configuração manual ali do público tradicional que normalmente a gente tem. Então, vem aqui e volta para essa opção. Mas ele deixa aqui como sugestão também, ó, melhore o desempenho com o público Advantage Plus. Possível resultado, até 33% com custo de resultado ali mais baixo por resultado, beleza? Aí você vai e clica ali, ele dá uma travadinha um pouco mais na campanha, né? Você fica mais engessado do que você pode estar tendo de opção ali para trabalhar. Mas quando você aperta aqui em sugestão de público, ele dá aqui mais algumas ideias. Porém, dentro do público Advantage e não na opção ali de público original, que é o que normalmente eu estava habituado a trabalhar. Esse ano, e como um todo, acredito que os próximos anos, vem ficando cada vez mais forte essa linha aqui dos conjuntos e do público mesmo como advantage. A outra coisa aqui é o posicionamento advantage, que antes a gente chamava de posicionamento automático, agora é posicionamento advantage plus. Beleza, nada muito fora do comum, só mudaram o nome ali. Porém, em alguns casos aqui, quando a gente está trabalhando com, dependendo ali posicionamento manual e a gente vai selecionar, não, quero selecionar. Tem uma nova função aqui agora, que é faça um teste AB de 4 dias para comparar os resultados de campanhas com posicionamento manual, ou seja, aquilo que você segmentou e quais posicionamentos aqui somente você quer que apareça, e o posicionamento advantage. Ou seja, de novo, ele te forçando a utilizar o posicionamento advantage e te mostrando com dados, tá aqui, né, ele vai fazer um teste e tudo mais, que o posicionamento advantage é melhor. Então, de modo geral, a plataforma como um todo vem trazendo mais essa linha do que? Campanhas simplificadas, são campanhas mais abertas, campanhas sem tantas segmentações, a nível Brasil, nível de segmentação de idade de 18, 20, até 25 e de 25 ou 18 até 65 anos, algo bem aberto, o Facebook mesmo, que vai estar encontrando ali um melhor segmento de idade, vai estar direcionando mais verba para aquilo. O posiciona a partir de orçamento, né? O orçamento aqui em si, na campanha manual, não vem aqui a opção já setada aqui de orçamento. Antes não era orçamento de campanha de vantage. Na verdade, se eu não me engano, até era. Eu acho que o nome não mudou, não, mas não vem presetado. E aqui é o que a gente chama de CBO, né? Quando a gente ativa essa opção. Normal, e aqui na opção ali de campanha de vantage, ela não vem com essa opção ativa. A campanha de vantage vem com essa opção aqui em ABO. Então, o conjunto fica ali na parte do ABO, mas só que o funcionamento ali da campanha de vantage é basicamente como se fosse um CBO. Ele vai estar direcionando mais a verba e o orçamento ali para o conjunto com o tempo, né? Conforme ele vai ganhando mais inteligência e vai vendo que funciona mais, ele vai direcionando mais a verba para um determinado conjunto ou para um determinado anúncio. Então, de certa forma, era até uma coisa que antes eu fazia e falava, que as minhas campanhas de vantage geram em CBO. Mas na prática, quando você vê, ó, são campanhas que usam orçamento em ABO, que é no conjunto. Mas o funcionamento da campanha ali na prática, quando você vai vendo no dia a dia, você só tem um conjunto, né, uma campanha um conjunto, quando você coloca mais de um criativo, você vai vendo que o comportamento ali do criativo é direcionado mais ali para os anúncios que estão performando mais e tudo mais. Então, é o comportamento da campanha em ABO ali, que parece um pouco como CBO, porque ele vai estar utilizando a inteligência ali, entregando mais para aquele conjunto, para aquele criativo que performa mais. Então, essa é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Então, as campanhas Advantage, se você não faz hoje, recomendo fortemente que você teste, faça de novo. E caso você já tenha testado, não tenha funcionado, não caia no mesmo erro que eu já cometi e hoje eu não faço mais, e é algo que eu venho falando cada vez mais com relação a testes. Se você testou uma vez e não funcionou, em um determinado dia, ou às vezes um período de uma semana, beleza, tá tudo bem. Porém, é importante que você teste mais vezes. Às vezes aquele teste que você fez em uma semana que não estava muito bem, você fez em um dia, um horário, um período específico que você rodou, que realmente não estava indo muito bem, e isso afeta os resultados do seu teste. Então você acaba tendo uma conclusão errada. Ou até mesmo, foi um teste que nem eu fiz, né? Eu utilizei as campanhas adjuvantes bem no início, mesmo quando elas foram criadas ali.
e para mim não funcionou. Beleza. Porém, eu fiquei muito tempo sem testar de novo, porque a ferramenta, as fontes de tráfego como um todo, são ferramentas que atualizam e estão sempre melhorando. Então, acabou que aquela campanha de Vantage eu demorei bastante tempo para utilizar de novo, e depois, quando eu voltei a utilizar, porque eu estava vendo que outras pessoas estavam utilizando e estavam tendo um bom resultado, eu voltei a fazer. Porém, eu provavelmente perdi um gapzinho ali de oportunidade de estar conseguindo utilizar essas campanhas ainda antes por conta desse erro, de não conseguir e não testar mais vezes o mesmo teste, às vezes um teste de página, às vezes um teste de criativo, às vezes um teste de outra coisa que você esteja testando ali como um todo, VSL, etc., ou até mesmo recursos da própria plataforma de tráfego ali, um novo objetivo de campanha, um tipo de localização de conversão diferente e etc. É importante que você teste mais de uma vez, teste em dias, semanas, um mês diferente também, porque isso afeta o resultado e a conclusão do seu teste. Então, essa é uma coisa que eu recomendo fortemente que vocês tenham em mente, como quando vocês estiverem fazendo suas campanhas e gerenciando. Porém, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é essa relação das campanhas simplificadas. O Google também não fica longe disso. O Google tem uma função que ele criou até relativamente recente, que é a Max Performance, se eu não me engano, no Google. Deixa eu até ver aqui um nome. Que é basicamente uma campanha bem parecida com a Advantage, onde a gente basicamente deixa o Google trabalhar mais, ele utiliza ali vários posicionamentos e tipos de campanhas diferentes, ele vai entregando ali o que tem mais resultado, basicamente brincando ali com as opções que ele tem, deixando a ferramenta trabalhar mais e utilizar a própria inteligência, aprendendo ali com os resultados para de um objetivo, de um modo geral, conseguir te trazer mais resultado. Esse é o objetivo, querendo ou não, das fontes de tráfego, né? Mas aqui, deixa eu só verificar o nome do Google para não ficar errado aqui, mas que o contrário, Performance Max. Então aqui, ó, compartilhando, olha, ó, Max Performance. Só coloquei ao contrário ali, mas é isso mesmo. Então aqui, ó, vem a de pesquisa, depois vem a Performance Max, rede display que já tinha antes, shopping que já tinha, vídeo e essa aqui de geração de demanda que só mudou o nome ali, mas vamos dizer que é uma nova campanha, mas essa é uma campanha que não tinha antes. Então, Performance Max, alcance públicos-alvo em todo o Google como uma única campanha. Veja como funciona, aqui ele explica mais detalhe da campanha. Usa as metas para encontrar clientes em potencial, incluindo novos em todas as redes, beleza? Eita, apertei, entendi, né? Não, deixa eu ver mais para o lado. Alcance os públicos-alvos certos para suas metas, exiba anúncios de alta qualidade e ele vai brincando com os tipos de campanhas ali disponíveis. Então, a campanha performance testa e desenvolve automaticamente os anúncios com o melhor desempenho em cada rede. Que é o que é isso? Só mudou o nome, né? Mas basicamente trazendo um pouco a ideia da campanha Advantage, que é o próprio Facebook e a Meta tem, e as outras fontes de tráfego possivelmente também vão se adaptando e vão trazendo, porque é uma tendência natural que as fontes de tráfego estão tendo, então o Google e as outras fontes não vão ficando para trás. Só vou colocar aqui o contrário. Performance no Google. As advantages aqui na Meta. Então, são campanhas basicamente mais simplificadas ali como um todo que a gente vem trabalhando. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é com relação à evolução dos anúncios. Então, trouxe alguns conceitos aqui, tem uma anotação que eu peguei aqui também, separei. Hoje, esse ano, eu participei de alguns eventos presenciais de tráfego e marketing como um todo, o Conversão Extrema e o Subido ao Vivo, e tenho muita coisa aqui que ficou na minha cabeça, que martelou aqui, e logo depois que eu trouxe alguns momentos e algumas tutorias, eu trouxe alguns conceitos aqui para vocês, alguns princípios e alguns pontos, até mesmo de tendência e algumas observações de pessoas que são maiores no mercado, que estão no dia a dia nas ferramentas de tráfego, outros setores complementares ali ao tráfego, que são importantes também, e trouxe aqui alguns conceitos interessantes. Com relação à evolução dos anúncios, a gente tem alguns pontos. Evolução de anúncio de modo geral. O TikTok vem fazendo e trazendo uma revolução não só nos anúncios, mas também na forma que os anúncios, não só os conteúdos orgânicos são publicados, né? Então, a forma que os vídeos são feitos, a forma o Instagram, o TikTok não tem imagem, mas só que a forma que as imagens estão sendo utilizadas hoje no Instagram, o Instagram tem essa parte de imagem, de carrossel, o YouTube tem a parte de postagem que a gente pode fazer de certa forma semelhante ao Instagram, e em adaptação ao TikTok, o Instagram e o YouTube criaram um novo posicionamento. No Instagram, os Shorts,
no Instagram, o Reels, e no YouTube, o Shorts, que é basicamente um estilo de anúncio, um tipo de conteúdo mais dinâmico, um tipo de conteúdo mais rápido, um tipo de anúncio onde tem várias características, mas a gente costuma falar até conteúdo do TikTok, anúncio estilo TikTok. Então, é uma forma de consumir conteúdo que com o TikTok vem ficando cada vez mais forte. Que é o quê? Quais são os conceitos disso aqui, que, né, que a gente chama de estilo TikTok, né? São basicamente conteúdos, anúncios cada vez mais dinâmicos e rápidos. E alguns conceitos que a gente utiliza ali, a gente observa por trás dos anúncios, que são muitas vezes músicas, muitas vezes não são músicas à toa, são músicas em alta na plataforma, músicas em alta, às vezes, até de modo geral no Brasil, ali, na região que esteja ali sendo publicado aquele tipo de conteúdo. Então, no Brasil, as músicas estão em alta no Brasil e etc. São conteúdos curtos, né? Cada vez mais curtos. Então, antes ali no Instagram, a gente tinha mais ou menos um modelo de conteúdo ali de 1 minuto, 3 minutos, até 3 minutos ali mais ou menos, era mais ou menos a média que a gente tinha e às vezes até um pouco mais, né? Mas sempre nessa faixa de 1 a 3 minutos ali mais ou menos, e os anúncios seguindo um pouco a mesma lógica. Porém, o TikTok vem trazendo conteúdos de modo geral cada vez mais curtos, e foi por isso que o Instagram e o YouTube criaram esse segmento, esse tipo de posicionamento na plataforma, para trazer esses conteúdos mais rápidos, mais dinâmicos, e a forma de consumir eles, de certa forma, são bem parecidas, né? Então, a gente arrasta para cima, vai passando, são normalmente conteúdos bem curtos, bem rápidos, são conteúdos ali, que nem o princípio ali, dinâmicos, então, muitas vezes tem muita quebra de padrão, tem muita. Pô, eles exploram bastante transição, a parte de edição de vídeo, dependendo ali também do formato, um pouco mais elaborada, não são todos, mas de modo geral, uma edição mais elaborada, não são todos, né? Mas de modo geral, tem uma edição em alguns casos ali, alguns estilos um pouco mais elaborado, legendas, em alguns casos ali também, na própria legenda, alguns emojis e algumas outras coisas que a gente tem no estilo TikTok de modo geral, que a gente consegue estar trazendo e adaptando para outras plataformas, que basicamente o que tende a funcionar bem no orgânico tende a funcionar bem no tráfego. Por quê? Porque é uma extensão e a ideia normalmente dos anúncios é não parecerem um anúncio. Então, quando a gente faz um anúncio que se parece a um conteúdo orgânico, o anúncio tende a performar bem, porque as pessoas não consideram o anúncio como algo para você estar pulando, porque normalmente, como um todo, as propagandas, os anúncios, a gente tem já um bloqueio. É propaganda? Não, beleza. Então eu vou passar, vou sair, não quero ver, vou, por exemplo, quando passa propaganda na TV, não, agora é o momento de ir no banheiro, vamos sair e tal. Então são coisas que naturalmente a gente tem sido treinado e é acostumado a ignorar. Os anúncios no celular, os anúncios em todos os outros meios que a gente tem tendo no digital hoje, segue a mesma ideia. Então, quando a gente faz um anúncio bem parecido com o orgânico, às vezes as pessoas ali acabam consumindo sem perceber que é um anúncio. E isso é ótimo pra gente. Aumenta a retenção, a pessoa fica mais tempo te vendo, não vê que é um anúncio e prossegue. Às vezes, aí quando ela se dá conta que é um anúncio, aí já tá, a pessoa já tá dentro ali do processo como um todo e segue ali como se fosse um anúncio e tem uma boa experiência. Porque no final, esse é o nosso objetivo com os anúncios como um todo. Conseguir entregar nossa mensagem, conseguir, às vezes, promover o nosso produto, promover o que a gente quer ali, Instagram, conteúdo, etc., e trazer uma boa experiência para o usuário, porque sem uma boa experiência para o usuário, a gente é penalizado como anunciante, né? Porque não é essa a ideia. E isso eu vou mostrar para vocês mais depois com relação a manter os usuários na plataforma e trazer uma boa experiência. Então, isso é meio que um pré-requisito. Então, estilo TikTok é uma coisa que vem ficando cada vez mais forte, e eu acredito que vai continuar e vai ficando ditando cada vez mais tendências. Então, uma das formas de muitas vezes você conseguir validar alguns anúncios é basicamente ver o que está funcionando no TikTok ali no seu nicho, algumas argumentações, alguns estilos de gravação, algum estilo de edição diferente, ou algo que esteja viralizando um pouco mais e trazer para o seu formato de conteúdo e seu formato de anúncio. Isso tende a funcionar muito bem. Então, tem esse primeiro conceito aqui na evolução dos anúncios, e eu acredito que vai continuar ficando cada vez mais forte, cada vez mais presente aí no nosso dia a dia nos anúncios. Uma outra coisa que eu trouxe, esse ponto aqui, é especificamente do evento do Subido ao Vivo, que foi o Beto Altenhoff, que é basicamente ali um dos grandes responsáveis da Empíricos ali por trás, na parte de copy, parte estratégica e tudo mais, que é um conceito de bang inicial. E lá ele traz que o bang inicial está cada vez mais curto, tá? Então, aqui no caso, a explicação dele sobre bang é basicamente o quê? O impacto inicial e uma cena de impacto logo no início do anúncio. Então, às vezes, aqui até um outro conceito que eu trouxe a algum desses pontos é a parte de quebra de padrão. No caso aqui, o bang inicial cada vez mais curto é basicamente o que a gente traz assim mais para o nosso dia a dia, é basicamente ali os 3 primeiros
os 3 a 5 segundos primeiros ali de uma publicação, de um anúncio que a pessoa está consumindo. Então, os primeiros momentos ali, que nem muitas vezes a gente fala, né, a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão do seu anúncio, que é o bang inicial, de 3 a 5 segundos ali, dependendo da plataforma, tem ficado cada vez mais curto e uma das causas desse bang inicial ter ficado cada vez mais curto é o estilo de consumo dos usuários nas plataformas, nas mídias sociais e redes sociais que vem mudando. E o TikTok é um grande responsável por isso, tá? Então, uma das coisas que ele traz aqui, uma observação com relação ao bang inicial, não é só impacto, tem que agregar uma pista do tema. E ele traz ali no dia lá da palestra alguns exemplos. Ele traz um exemplo de um anúncio da Jojo Todinhos falando sobre inflação. Então ele pega uma influencer muito grande, que no momento ele estava com bastante audiência, com bastante popularidade em volta do nome dela e dela mesmo, falando sobre um tema que muitas vezes a gente não conectaria. A Jojo Todinho falando, por exemplo, de economia, né, que é a inflação. Então seria um tema de um influenciador que é muito famoso com um assunto que ele traz ali que é um pouco diferente. Então o bang inicial, vendo a Jojo Todinho falando daquele tipo de assunto, que é do BTG Pactual, chama relativamente a nossa atenção, a forma que ela é e a forma que ela e as pessoas veem ela e tudo mais, chama atenção falando sobre um tema que normalmente a gente não acredita que ela estaria falando, ou habitualmente a gente não vê ela falando. Então, chama atenção. E um outro ponto que ele traz aqui, de um youtuber que ele gosta e que explora bastante bem isso, vou até pesquisar aqui e trazer para vocês. Ele tem vários vídeos, então é algo que a gente consegue estar explorando aqui. Deixa eu puxar o nome do vídeo aqui e mostrar o exemplo para você que ele trouxe ali para a gente lá no dia, que é bem legal também. E isso aqui a gente consegue utilizar bastante nos nossos conteúdos e nos nossos anúncios de modo geral. Então, deixa eu mostrar aqui. Compartilhar a tela, colocar o som. Stop. Aí aqui é um anúncio, né? What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you. Aqui é o vídeo. Do you know what day of the week you are most likely to die from a heart attack? Take a guess. I'll give you a second. It's Monday. Care to guess what time? It is between 8 and 9 a.m. Do you know what else happens Monday at 8? That is the same day and time people get ready to go into jobs they hate. Coincidence? I don't think so. Take a look at this chart. E esse é um tipo de vídeo que This vocês vendo assim, ó. is the lifespan of the average person. On average, we live about Traz vários conceitos do que a gente traz aqui de ser, claro, um criativo, uma evolução do anúncio, mais dinâmica, mas num conteúdo, que é basicamente o formato de conteúdo, estilo de vídeo que a gente consome. Então, é um vídeo ali que você vê que tem legenda, tem lettering aparecendo ali, então tem uns gráficozinhos aparecendo ali também, que muda, tem uma música no fundo, tem transição, vocês veem ali, né? Uns efeitozinhos de transição que ele utiliza. A música vai acompanhando ali ao longo do tempo também, né? E ele também vai explorando cenários diferentes ao longo de vídeos, como um todo ali, que se vocês derem uma olhada depois com mais calma, não só nesse, mas em diversos outros. E qual que é a ideia? Isso faz ele ter uma retenção muito grande nos conteúdos que ele tem e, de um modo geral, alcançar uma grande popularidade que ele tem. Esse canal dele aqui, como vocês podem ver, é um canal aqui de 6 milhões de pessoas. Esse vídeo aqui tem 16 milhões de visualizações. É um vídeo relativamente antigo. E vocês vendo aqui as thumbs e depois entrando com mais calma, vendo os anúncios dele, ele sempre explora esse bang inicial curto, que a gente tem pouco tempo ali para estar chamando a atenção das pessoas, de forma maestral. Ele faz isso muito bem. Então você vê aqui parte inicial dos vídeos dele, ó, sempre muito bem utilizadas, que chamam atenção, né? E naturalmente depois vai prendendo as pessoas. Aquele vídeo em especial é bem interessante, a mensagem que ele traz. Então, de modo geral, é um estilo de produção de conteúdo que traz um pouco do bang inicial, que vem ficando cada vez mais curto, e que a gente tem que explorar também nos nossos anúncios. Cenários, roupa, né? A roupa, por exemplo, que ele estava utilizando ali diferente, um ambiente, a continuação de uma encenação ali no fundo, né? Onde tinha uma enfermeira ali trocando o soro e tudo mais. Então, o bang inicial é um conceito dos anúncios que vem evoluindo e vem ficando cada vez mais curto.
e a gente precisa estar explorando isso muito bem. Dois grandes exemplos, é um anúncio da Jojo Todinho, que eu não tenho aqui, mas depois eu acho que se você até pesquisar eu posso mostrar mais detalhe para vocês, que eu falei aqui, mas dá para entender um pouco mais. E esse estilo de anúncio aqui, não é estilo de conteúdo, né, que a gente consegue estar utilizando para a parte de anúncio também. Uma outra coisa que mostra um pouco da evolução dos anúncios e que confirma essa parte do estilo TikTok é que o YouTube vem investindo nos anúncios no Short Ads. Ainda não tem. Tem ali, claro, quando a gente cria uma campanha no YouTube ali e tudo mais, a opção da gente fazer um anúncio ali, por exemplo, do YouTube Ads que apareça dentro de um vídeo, mas só que não é o formato ali ideal, porque é um vídeo deitado. E no Shorts mesmo ali, quando a gente está consumindo Shorts, não aparece. Então não tem esse posicionamento hoje no Google Ads. Porém, o Facebook, o YouTube já vem o Google e o YouTube como um todo já vem trabalhando na estruturação disso. E provavelmente em breve a gente vai ter essa função nova lançando ali. E a gente, quando estiver consumindo os conteúdos ali do Shorts, vai ter anúncio em locais e tudo mais, os posicionamentos ali diferentes e que eles vão estar estruturando e desenvolvendo com o tempo. Mas essa é uma tendência que já vem há um tempo, né, desde que os shorts já foram criados e que eles estão estudando bem aí para estar monetizando essa parte dos anúncios ali dentro dos shorts mesmo e locais ali onde eles conseguem estar colocando anúncio. E isso é mais uma oportunidade para nós, criadores aí de conteúdo e que fazemos publicidade online, para estar explorando. E é um grande sinal que comprova ainda mais a parte do estilo TikTok ficando cada vez mais forte e grandes plataformas como o YouTube tendo que se adaptar e veiculando também anúncios aí nesse novo posicionamento aí que vem ficando cada vez mais presente e forte no geral. Essa é uma notícia aqui da Agência Mestre, que é um canal que eu gosto de estar acompanhando, um blog, e confirma tudo isso. Então tem uma matéria depois, se vocês quiserem olhar com mais calma, vocês podem estar dando uma olhada, é uma matéria recente, dia 28 de novembro, e é bem legal, confirmando ainda mais a evolução dos anúncios como um todo, tá? Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer com vocês. O terceiro são os dados. A parte de dados é basicamente a mensuração de dados que eu queria estar trazendo aqui com vocês. Nada muito complexo, já fiz algumas tutorias a respeito do assunto, que vocês podem estar aprendendo ali um pouco mais sobre o assunto, porém, a ideia que eu queria trazer aqui hoje é que essa tutoria é uma continuação dessa parte de dados, né? A mensuração de dados, de modo geral, vem sofrendo mudanças desde os últimos anos aí, né? Especialmente uma grande mudança que a gente teve na parte de mensuração de dado, rastreamento ali de page view, de compras, de finalização de compra, foi a grande mudança ali da Apple com o iOS 14, que mudou bastante a forma que a gente tem ali de estar estruturando a nossa instalação de pixel e conseguindo rastrear e traquear os dados ali como um todo. O iOS 14 foi um grande marco. Um outro grande marco foi o iOS 15, que não é nada recente, já tem outras versões do iOS que já foram lançadas e que, de modo geral, a gente não escutou tantas notícias e tantas mudanças, porque eu acredito que grandes mudanças ocorreram ali, especialmente no iOS 14, e agora as plataformas, as mídias de tráfego vêm se adaptando. Porém, uma coisa que, de modo geral, de diferente que agora parece que vai estar acontecendo, são a extinção aí dos cookies, né? Os cookies de terceiros e tudo mais, que é uma das formas que a gente tem com o tráfego e com as mídias sociais de estar utilizando ali os dados dos usuários para a gente estar conseguindo rastrear eles de um celular, de um dispositivo ali no computador e etc. Então, são outras coisas, os cookies ainda não acabaram, a gente consegue estar utilizando ainda e tudo mais, porém a tendência é que eles sejam extintos. Então, o iOS 14 fez uma grande mudança, o iOS 15 outra, os cookies agora, em 2024, provavelmente vai estar acontecendo essa tendência e, de modo geral, o próprio Facebook ali na mídia como um todo, e até o Google, no Google Ads ali quando você entra, você vê que eles te estimulam a fazer a determinadas configurações com relação a essa parte de configuração de evento, configuração ali do pixel, no Google não fala muito de API, mas no Facebook, em avisos, dependendo aí da sua conta e tudo mais, se você já fez ou deu algum sinal de conclusão em algumas opções com relação à API, ele te manda algumas notificações. Então, um local que a gente consegue ver isso aqui bem, tem o gerenciador de eventos, onde ele traz aqui, ó, tarefas recomendadas, envie mais parâmetros para aumentar a qualidade da correspondência, beleza? Aí aqui ele dá algumas ideias, você aperta ali, ele traz mais ideias, ó, eventos enviados à API de conversões pela concorrência, tudo mais, beleza? Esse é um ponto. Um outro local que ele traz algumas ideias com relação a caso você não tenha feito, é na visão geral da conta. Então, aqui no cantinho, ele traz, não, beleza, começar a promover seu app. Então, aqui ele está trazendo outras recomendações. Tá, nessa conta aqui não vai
ter, mas normalmente aqui nesse mesmo local, em algumas contas de anúncio, ou até mesmo dependendo ali dentro da própria campanha que você tem, um determinado conjunto, ele traz a ideia ali e dá alguns exemplos, né? Que nem aquele que eu mostrei para vocês com relação ao posicionamento. Então, por exemplo, a API de conversões, se você estivesse utilizando a API de conversão nesse anúncio, nesse conjunto, nessa conta, você conseguiria diminuir seu custo por resultado em 3%, 10%, 20%, e isso é bem legal. E é basicamente uma configuração que você faz, que você consegue estar trazendo mais dados para a ferramenta, para o fundo de tráfego, isso reflete para você em mais performance, em mais resultado e, por consequência, uma diminuição no seu custo por resultado. Se você roda a campanha para perpétuo, uma redução no seu custo por compra, no seu custo de optimização de compra, quando você faz lançamento e faz captação de lead, uma redução no seu custo por lead, sem fazer alterações muito bruscas ou até diretas na própria estratégia de tráfego ou até mesmo na estratégia de marketing que você utiliza. Então, de forma simples ali, você consegue estar tendo um resultado melhor só fazendo essa configuração, não só, né, mas fazendo uma configuração que ele já recomenda e vem trazendo para a gente com relação às mudanças que a gente tem quando a gente entra na parte de instalação aqui do Pixel e a gente vem aqui em fontes de dados. Quando a gente vem aqui em criar basicamente um novo, né? Então a gente vem aqui, ó, adicionar uma nova integração, a gente tem a opção padrão, que antes só tinha essa, que era o pixel da meta ou carregamento de arquivo, e agora a gente tem a API de conversões. Em paralelo, a API de conversões construa uma conexão de API diretamente com o seu servidor para compartilhar dados da web, o app e da loja. Quando a gente aperta aqui em pixel da meta e configurar, ele vem aqui adicionar código ao seu site manualmente, usar integrações de parceiros, enviar instruções e ferramentas de configurações de eventos. E conforme a gente vai avançando, e isso aqui também é um reflexo de uma mudança que teve no iOS 14, vamos tendo algumas opções que antes não tinha. Correspondência avançada automática, trazer mais dados para a ferramenta, essa parte de adicionar o evento ali. E beleza, finalizou aqui. E a outra é da própria API, que antes não tinha, e agora vem e fica cada vez mais forte ali quando a gente entra e vai ali, ele dá os passos para a gente estar configurando as partes da API. Outras coisas que tem aqui que são interessantes para a gente estar sempre mapeando: qualidade de correspondência de eventos, page view, qualidade de correspondência de evento ali, de um Product ID, quando é um pixel onde você tem ali compra, você tem uma qualidade de dado ali um pouco maior com relação à compra, porque é a principal métrica que você precisa, e evento, que é onde o Facebook aprende mais, então tem que ter uma nota naturalmente maior, finalização de compra, e aqui ele também dá algumas atualizações recomendadas, bem na linha ali, muitas vezes aliadas à API, como ele coloca aqui, ó, parâmetros que são enviados à API de conversões, aqui o FBBC Clicks, que está com uma porcentagem de 60, mas o ideal é que esteja maior, aqui uns outros eventos ali que ele sugere, outros parâmetros que ele sugere que envie, que tem tudo a ver muitas vezes ali com a parte de API. Aí depois na parte de API tem desduplicação de eventos e outras funções aí como um todo, porém essa é uma tendência que as ferramentas vêm tendo com o tempo e, de modo geral, vejo que vem ficando cada vez mais difícil, né, essa parte de estar conseguindo traquear e pegar as informações das pessoas por conta das políticas de privacidade, da LGPD e diversas outras coisas que vêm sido adicionadas, e pode ser até um ponto que a gente coloque, né, dados barra LGPD aqui, com relação a essa parte de proteção de dados, e uma das coisas que a gente pode fazer para estar melhorando isso é dando cada vez mais energia e atenção para essa área, que é uma área que, como eu te falei, consegue estar fazendo você, com as mesmas ações que você faz hoje com relação ao tráfego e ações que você faz no marketing em si, estratégia de venda, sem estar precisando alterar, conseguir maximizar os seus resultados. Diminuir mais o seu custo por resultado e, por consequência, aumentar as vendas e etc. Então, são pontos bem legais para vocês ficarem atentos. E o que fazer? Basicamente é dar mais atenção e profissionalizar a mensuração de dados do seu negócio digital. Como? Hoje, uma das formas principais das estruturas que a gente mais tem aí são basicamente 3 pontos. GTM, servidor próprio, que é basicamente ali o Google Cloud, no caso eu coloquei aqui o Google Analytics, mas é aqui embaixo, Google Cloud, Google Analytics. E é isso. Basicamente são essas 3 estruturas. No GTM a gente trabalha com a parte de web, que é a parte de pixel e o navegador, onde é o navegador da pessoa, puxa os dados ali do navegador da pessoa, e a API, que são os dados que a gente puxa e envia direto ali para o servidor próprio que a gente tem, que a gente cria ali próprio do GTM também. A gente tem aqui, né, a mesma coisa, vem aqui o servidor para cá, porém, separando aqui para ficar claro, as 3 principais formas que a gente tem, seriam essas formas que a gente tem para estar melhorando a nossa mensuração de dados. E como que você faz isso? Tem uma tutoria aqui, que eu já fiz a respeito do tema, porém algo bem
Não sei se é muito básico, talvez eu consideraria um pouco intermediário. Tem alguns passos até antes que pessoas fazem do Pixel, mas que precisaria estar melhorando e profissionalizando. Então eu diria que está entre o básico e o intermediário essa implementação, porém a gente tem como profissionalizar ainda mais isso, fazer uma configuração de personalização de dado com cada vez mais traqueamento, com cada vez mais rastreamento de vários pontos ali onde você consiga fazer um bom trabalho. Como? Né? Como? Possivelmente seja esses pontos, três principais que o profissional esteja trabalhando, mas quem pode fazer isso é basicamente um profissional, um especialista dessa área, que aí eu não sei exatamente o nome, mas um especialista aí na parte de Pixel e API, que é basicamente a parte de traqueamento e tudo mais, e boas práticas que eles vão ter e trazer e implementar no seu negócio, e mais profissional, mais avançado, e isso impacta em resultados melhores para você, trazendo mais informações, muitas vezes ali, quando um usuário vai lá no seu checkout, preenche as informações dele, você pega as informações e manda para o GTM, e o Facebook também pega, e isso te ajuda a trazer cada vez mais inteligência para suas campanhas, e isso reflete em mais resultados para você. Então, são esse ponto que eu queria trazer para vocês com relação a dados. Tem profissionais nesse caso aí no mercado e que vem, acredito que possivelmente com o tempo vem crescendo e se popularizando cada vez mais para fazer esse tipo de implementação em um negócio. Um outro ponto que eu venho aprendendo e ouvindo bastante dos especialistas do Facebook em ligações de diferentes contas de anúncio é a parte de que eles chamam de sequenciamento. O sequenciamento é basicamente o funil de conteúdo, né? Um funil de ponta a ponta que a gente tem, um funil de conversão, onde tem ali o topo, o meio e o fundo do funil. O topo do funil são basicamente ali os seguidores, a audiência que a gente vai estar construindo e atraindo para o nosso perfil. O meio do funil é basicamente ali onde a gente tem um aquecimento, a distribuição, um aumento de relacionamento, aumento de consciência da audiência e a conversão, que é o fundo do funil ali. Então, eles muitas vezes, quando eles dão sugestão de algum tipo de campanha e implementação, eles trazem ali o sequenciamento, que é basicamente, por exemplo, você vai fazer ali uma campanha de venda específica para Black Friday, então eles recomendam que você tenha anúncios ali para atração de seguidores estarem rodando, para atrair e mostrar para essas pessoas as vezes do evento. Então, aqui no caso, pode ser atração de seguidor, mas também de alcance, com o intuito aqui de lembrar, fazer as pessoas, o objetivo que a gente tem é de reconhecimento, né? Então, pessoas reconhecerem, reconhecimento de marca e lembrarem, etc. Topo do funil, fazer as pessoas lembrarem. Meio é o aquecimento, é a distribuição, é o aumento de relacionamento. Meio do funil, aqui no meio do funil, aqui colocando aqui em cima, aqui é um público frio, pessoas que não te conhecem. No meio é um público morno, são pessoas que já fazem parte da sua audiência. E o fundo é um público quente. Um público quente, que é basicamente alunos e etc., que você tem acesso ali com o último estágio sendo a conversão, o remarketing, etc., tá? O remarketing nessa etapa. Isso aqui a gente implementa para diferentes tipos de estratégia. Seja um perpétuo, com etapas ali de tráfego direto para a página de vendas, parte de remarketing. Muitas vezes, quando você começa a crescer e desenvolver mais o negócio, você começa a trabalhar com campanhas de atração de seguidor, campanhas de instrução de conteúdo para ir engajando e aumentando o relacionamento com essa audiência, e campanhas de conversão depois para venda, um remarketing dessas pessoas, levando para alguma estratégia, levando para uma captação, levando para uma página de vendas, levando para uma aplicação de uma mentoria e etc. Ou seja, você fazendo um lançamento, fazendo uma campanha de venda específica para um Black Friday ou para algum tipo de feriado ou sazonalidade específica, tá? Então, sequenciamento é um ponto que eles ali gostam e recomendam. Muitas vezes ali eles trazem dados de anunciantes semelhantes ali ao seu negócio e ao tipo de anúncio que você está rodando, e ele dá mais ou menos uma média de dado, de mais ou menos quanto cada anunciante está investindo em cada uma das etapas. Normalmente, quando a gente está iniciando na parte de perpétuo, lançamento, a gente foca muito no público frio, principalmente mais perpétuo, né? A gente foca muito no público frio, então muitas vezes aqui 90 a 95% do orçamento está aqui. Porém, idealmente, não em todos os negócios, mas idealmente é que a gente diminua mais essa porcentagem aqui, que no caso vem para conversão aqui embaixo, na verdade, que é o fundo do funil, e a gente começa a distribuir outras proporções aqui no funil, 20% aqui, 30% aqui, e aqui ficasse um número um pouco menor. Então, se a gente utilizou 50% ali em cima, a gente fica com 50% aqui embaixo. A gente distribui mais o nosso orçamento, não fica somente focando tanto ali na parte de público frio, nas pessoas que já estão mais prontas para comprar. Esse foi um conceito que o Tesman trouxe no Conversão Extrema, onde a gente começa a trabalhar um pouco mais como os grandes players. Os grandes players, se vocês observarem, eles trabalham todas essas etapas do funil.
a parte de topo, a parte de meio e a parte de fundo, distribuindo a verba em cada uma dessas etapas, mais ou menos assim, nessa proporção. Às vezes ele pode aumentar um pouco ali, um pouco menos ali, em outro ponto, e tá tudo certo. Mas eles trabalham bem o sequenciamento. Então, essa é uma das características de que grandes players implementam e que naturalmente é importante, conforme você vai tendo maturidade no seu negócio, que você implemente também. O 80-20 do tráfego, que é um quinto ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês, é basicamente os anúncios. O 80-20 foi uma reflexão que, seguindo aquela palestra do Bang inicial ali, do Beto Antonioff da Empíricos, ele trouxe essa reflexão para a gente com relação à parte do 80-20 dos resultados do tráfego em si. Então, o 80-20 do tráfego não é teste de copy, não é teste de página, não é teste de VSL, não é outras coisas que a gente faz ali no tráfego, como ficar muito tempo nas otimizações das campanhas, etc. O 80-20 do tráfego realmente com dados, tá? Ele trouxe alguns dados internos ali de pesquisas feitas internamente nessas fontes de tráfego, Meta, Google e TikTok, comprovando com estudos dentro dessas plataformas que o 80-20 dos resultados de teste do tráfego são os anúncios. Então, hoje, a sua energia, na maior parte, você como gestor, você que faz os anúncios, passando aí para o seu especialista, ou até mesmo você como especialista, desenvolvendo cada vez mais e dando mais atenção e energia para a área de anúncios, na parte de criação, produção e testes, né, a prática ali dos anúncios que você vai estar fazendo. Na parte de criação, a gente pode ter aqui e explorar cada vez mais a parte de referências. Então, é algo importante para a gente conseguir produzir e ter ideias de inspirações e ideias de novos anúncios e anúncios cada vez melhores. Então, na criação, é importante que você tenha como base o seu histórico de melhores anúncios, tenha um ranking ali de melhores anúncios e tudo mais. Ótimo, perfeito, é importante que a gente faça isso. Porém, é importante que a gente saia um pouco dessa linha e vá testando também outras argumentações, tendo referências, tendo ideias de diferentes nichos, de diferentes especialistas, de diferentes estratégias que as pessoas estão utilizando ali para vender com anúncio ou até mesmo mercados diferentes, tá? Não precisa ser referente só ao mercado digital, mas até mesmo o mercado físico. Normalmente a gente fica muito atrelado ao mercado digital, né, com os anúncios, mas no mercado físico a gente tem propagandas também. E as propagandas já estão há muito tempo sendo veiculadas. Então, tem conceitos, propagandas que a gente consegue estar aprendendo e utilizando também no digital, que é um mercado, querendo ou não, mais recente, menor e em desenvolvimento, diferentemente do físico, que já desenvolveu e cresceu muito. Então, a gente pode ter referências boas também fora do mercado digital. Além dali do que eu falei, né, de players de mercados diferentes, players que utilizam ali, estratégias de venda diferentes, não tem problema ser uma estratégia de venda diferente, porque ali você tem inspirações e estilos de anúncios e que você consegue estar trabalhando e desenvolvendo e aprendendo cada vez mais, tá? O sexto ponto é um ponto que é importante e vem ficando já há um tempo mais importante, que é basicamente manter os usuários na mídia, né? Na plataforma de tráfego que a gente está utilizando. Por exemplo, no Meta Ads, no Facebook e tudo mais, a gente tem alguns estilos de campanhas que faz a gente manter o usuário dentro da plataforma, que é diferentemente de quando a gente pega um usuário e manda para uma página de vendas, manda o usuário para um blog, manda o usuário para um vídeo em outra plataforma. Isso tende a fazer o custo por resultado ser um pouco maior, e quando a gente faz esse tipo de ação no tráfego, mantendo essas pessoas dentro da plataforma, a gente meio que é premiado, né? Então a gente tem um custo por resultado mais barato. Então, essa é uma coisa que ajuda na maximização de resultado que a gente tem no tráfego e que naturalmente reflete em mais resultados ali para vocês, como um todo na implementação dos seus negócios aí. Alguns exemplos: campanha para direct, campanha para message. O WhatsApp hoje faz parte do grupo da Meta, então enviar para o WhatsApp. Campanha de visualização de vídeo dentro da plataforma, às vezes ali incentivando a pessoa a consumir um carrossel, uma imagem com algumas informações, um vídeo mais longo, um vídeo mais curto, um estilo de story, ou algo relacionado ali ao seu perfil que a pessoa vai lá visitar, como é o caso das campanhas de seguidores própria do Facebook que ele criou
agora no gerenciador, que antes era mais presa ali ao impulsionado do celular mesmo, no Instagram, e agora, mais recentemente, acredito nos últimos 3 meses, eles lançaram essa opção de campanha de seguidor própria ali dentro do Facebook, onde consegue fazer essa campanha de seguidor, que antes a gente não tinha essa facilidade. A CTA agora é melhor, então, pô, acessar perfil do Instagram agora no gerenciador com a gente tem acesso, antes era só no celular, pelo impulsionar, então são algumas modificações e alguns avanços que a plataforma vem fazendo, mostrando um pouco desse princípio, eu acredito que continue no ano de 2024 também, que é manter os usuários na mídia. Um grande exemplo aqui que confirmou bastante isso aqui foi essa mudança aqui mais recente na plataforma em si de manter os usuários com relação às campanhas ali que a gente pode fazer e utilizar no gerenciador, que é a campanha de seguidores no gerenciador, que antes a gente só tinha uma função específica no impulsionar no celular. O sétimo ponto é com relação à robotização, né, conhecido aí no mercado, esse ano deu uma explodida bem grande com relação à inteligência artificial, e esse é um ponto que a gente consegue estar brincando e explorando cada vez mais, não só em copy, não só em página, não só em VSL, não só em diversas outras coisas que as IAs ajudam e contribuem, mas a gente consegue utilizar essa robotização também no tráfego. Então, alguns pontos. Tem ferramentas hoje, pessoas que já estão utilizando ferramentas que criam imagens e vídeos ali que utilizam como anúncios, ferramentas que criam texto principal, título e descrição dos anúncios, que é basicamente as ferramentas que criam copy, né, textos. Então, ela te ajuda a trazer algumas inspirações de ideias, ganchos, e que você talvez não teria, naturalmente, você teria que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do público, e elas te trazem ali algumas ideias a mais para você estar trabalhando, e ferramentas que utilizam a IA para ajudar na otimização das campanhas. Um exemplo, não tenho muito um feedback que eu posso dar para vocês com relação à recomendação a esse tipo de plataforma, porque eu nunca utilizei, nunca ouvi alguém utilizando. Mas a Pareto, IO, né, essa plataforma aqui, eu já recebi vários anúncios dela, então é por isso que eu conheço. Então, é uma plataforma que, na propaganda, nos anúncios que ela traz essa questão de ser uma plataforma que utiliza a IA para otimizar e maximizar os resultados das suas campanhas. Então, ó, maximize sua performance com automações IA para anúncios, para meta e etc. Então, traz aqui alguns cases, automações, aqui a parte de otimização e tudo mais, com relação ao tráfego. Então, é algo que, cara, é uma atualização, é uma evolução que o mercado está tendo. Não utilizei, não cheguei a utilizar, mas talvez seja um tipo de plataforma que vá ficando cada vez mais forte, ganhando cada vez mais tração. Ela já tem muito usuário, tem mais de 150 mil pessoas que têm acesso em 107 países, então tem uma atração muito grande e que são ferramentas que vão se desenvolvendo e crescendo e talvez ganhando cada vez mais espaço. Acredito que são ferramentas que vão e criando também outras, né, além da Pareto, etc., que trazem essa lição. Um outro ponto aqui que eu acho bem legal com relação ao Beto que ele trouxe, também com relação à robotização, é que como é que eles trazem e utilizam esse conceito na copy. Isso aqui a gente pode utilizar também no tráfego. Basicamente, qual é a ideia deles, tá? E é o ponto, né, a conclusão que ele chega. A robotização tem muito menos impacto sobre os 80%, do 80-20, do que sobre 20% do seu trabalho. O 80% realmente vem ali de impacto, a parte do bem inicial, vem da narrativa e outros pontos de uma copy, e também como que eles utilizam a robotização? Eles utilizam para acelerar os resultados e não para criar, ajudando ali a aumentar a produtividade. Então esse aqui é um grande ponto que ele traz de diferente, que muitas vezes as pessoas acabam fazendo o contrário, as pessoas acabam criando por essas ferramentas e acaba ficando algo muito igual, e grandes profissionais como ele, na área de copy, utiliza como forma de acelerar e aumentar a produtividade. Então, uma das coisas que a gente consegue estar trazendo isso aqui, né, para o tráfego, seria essas ferramentas que eu mostrei aqui para vocês de forma breve, né? E tem várias ferramentas que fazem isso, mas o conceito, ferramentas que criam imagens e vídeos que a gente pode utilizar como anúncio, ferramentas que criam texto principal, título do anúncio e descrição dos anúncios, e ferramentas que fazem até e auxiliam na otimização das campanhas nesse sentido, tá? Das campanhas, então a Pareto é uma delas, e é um conceito bem legal aí que a robotização possivelmente ganhou uma força muito grande esse ano e tende a continuar crescendo cada vez mais nos próximos anos, aí, especialmente em 2024. E o último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a respeito da sazonalidade e contexto. Esse ano ficou algo muito claro para mim e também dos mentores que eu tenho, Rafa e outros mentores no digital, tráfego e tudo mais, sobre sazonalidade e contexto. O principal ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que não dá para ignorar sazonalidade, não dá para ignorar contexto. É como se fosse o conceito que o Rafa traz para a gente de mercado, né? O mercado sempre vence. E a sazonalidade e o contexto sempre vence. Beleza?
E isso eu fui aprendendo também ao longo do tempo, e no tráfego, muitas vezes, uma parte de sazonalidade de contexto, que muitas vezes eu utilizei ao meu favor e trouxe resultados bem legais para mim, foi, por exemplo, explorar contextos específicos de, por exemplo, aqui, Copa do Mundo. Copa do Mundo rolando e tudo mais, beleza. Aí você vê alguns players, não todos, mas um exemplo de grande player que eu vi fazendo isso a respeito do contexto Copa do Mundo, que a atenção de todo mundo tá nesse tema, foi o Thiago Tesma, fazendo um evento com relação ali de Copa. Ele utilizou a narrativa do evento dele ali e tudo mais, e toda a estruturação com a ideia da Copa do Mundo e tudo mais. Então, algo bem legal. Então, possivelmente, ele conseguiu pegar um pouco da atenção das pessoas que estavam, maioria voltada para a Copa do Mundo, e trouxe um pouco, adaptou e trouxe um contexto ali para o evento dele. E provavelmente ele conseguiu ter um resultado melhor do que se ele fizesse um outro tema padrão, que poderia passar facilmente batido no dia a dia ali por conta desse contexto que falava muito mais alto. E uma das coisas que eu fiz e utilizei foi utilizar interesses específicos da Copa do Mundo. Então, ali no gerenciador, tem interesse ali em Copa do Mundo, tinha interesse ali em FIFA, e outros jogadores ali, nomes de jogadores, né? E outros pontos que eu explorei e testei e que me trouxe muito resultado. O público, por exemplo, de Copa do Mundo nesse período, e até FIFA, se eu não me engano, que eu testei ali, foram os que mais venderam para mim naquele período e um tempo depois ainda. Ele continuou performando bem e vendendo bastante. Então foi um dos públicos que mais funcionou, que eu testei, aproveitando esse contexto. São todas as vezes que vai funcionar? Possivelmente não. Eu testei algumas vezes em outros contextos, não sei se o contexto não era tão forte nesse sentido, mas acabou não indo muito bem. Mas uma outra coisa que a gente consegue utilizar aqui são anúncios específicos para movimentos como esses. Então, anúncios específicos para a Copa do Mundo, fazendo analogias, trazendo adaptações para o seu anúncio com roupa, com cenários relacionados a esse contexto que está acontecendo. Por exemplo, outro contexto que pode acontecer, que vai acontecer agora, já passou, né? E outro que vai acontecer, a Black Friday, outro que vai acontecer ao Natal, são contextos, são anualidades que são fortes, afetam o tráfego, aumentam a CPM, aumentam outras métricas ali como um todo e que fazem diferença quando você vai lá e implementa no seu negócio. Não dá para ignorar. Se você ignorar, você tende a ter menos resultado e você não aproveita aquele momento ali para conseguir ter um boom de resultado por conta desse contexto. Enquanto quando você ignora, você perde resultado e é afetado. O seu custo por resultado aumenta e você não consegue ter o mesmo tipo de lucro que você teria se você tivesse se adaptado e utilizado aquele contexto. Então, o conselho principal aqui é não dá para ignorar. Sazonalidade e contexto. E um outro ponto que eu aprendi aqui com o próprio Thiago Negro, até dando mérito aqui, é que contexto é rei. E especificamente aqui ele falando sobre conteúdo. E conteúdo, rede social, anúncio, está muito ligado. Então ele fala uma frase que foi bem forte para mim, é que contexto é rei. E não é à toa, tá? Dando esse contexto aí, que as grandes empresas fazem campanhas de vendas baseadas nisso. Então, Magazine Luiza, Boom, loja de varejo, loja de atacado, loja de vestuário, todos esses pontos exploram e utilizam esses contextos de Black Friday, contexto de Copa do Mundo, contexto, até um outro que teve aqui recente, né? Halloween, foi um contexto em que gente utilizou, vi lojas utilizando, decorando loja e tudo mais, aproveitando. E você fazer conteúdos relacionados a Black Friday, você fazer conteúdos relacionados a Natal, fazer conteúdo, por exemplo, agora, nesse momento, que é o que a gente está implementando nessa tutoria de hoje e com os outros tutores com relação ao tema das tutorias desse ano, é uma coisa que a gente está fazendo, a gente está explorando o contexto. Por que que a gente está falando de tendências do tráfego em 2024 hoje? E os outros tutores também estão falando de coisas semelhantes a 2024. Planejamento, então aqui final de ano e início de ano, são contextos que a gente consegue estar explorando. Por quê? Porque tende a trazer um pouco mais de atenção para as pessoas que estão agora, nesse momento, 7 de dezembro, final do ano, pensando já no próximo ano. Então, para final de ano, a gente tem aqui a ideia de, por exemplo, alguns temas que até dei de sugestão, né, para a gente trabalhar, tendências para o próximo ano, retrospectiva do ano atual e, outro ponto, planejamento ou ações que a gente consegue estar utilizando para o próximo ano. Por quê? Contexto. Então, são coisas que a gente consegue estar explorando na nossa estratégia de vendas e nos anúncios. Por público, por anúncio, por página de vendas. Então, você adapta ali sua página de vendas para Black Friday, né? Que nem o Rafa traz, uma página de vendas mais específica para Black Friday, amarela, fundo preto, cronômetro, promoção e etc. Então, você aproveita esses contextos e faz, basicamente, você tem mais resultado. Quando você ignora, você tem problema. E quando você não ignora, por isso que não dá para ignorar o conselho que eu dou, você tem mais resultados.